Grêmio que está há 8 jogos, 8 rodadas sem vencer fora de casa. E essa é uma questão que preocupa. São 8 jogos. E dentro desses jogos tem Goiás, Vasco, o próprio Santos, que estava pior do que agora. Vários jogos que o Grêmio poderia ter vencido e não está conseguindo. E justamente o próximo jogo é contra o Inter. Pode ser um Inter reserva, focado na final da Libertadores, ou até um Inter titular, mas também pensando claramente em outras coisas, ou abalado psicologicamente pela queda, ou até já com a cabeça na final da Libertadores e tudo mais. Mas, enfim, Renato admitiu que é um erro e prometeu ajustes no time para torná-lo mais competitivo. Foi isso que ele disse na entrevista coletiva depois do jogo lá em Fortaleza. E aí, vem duas informações completamente bastidores, que obviamente ainda, segunda-feira, não são confirmadas, mas que muita gente já está passando, que é o seguinte: o Renato tem uma grande possibilidade de fazer 2 trocas no time titular do Grêmio. O Natan e principalmente o JP Galvão. Há uma grande possibilidade de 2 trocas acontecerem. A gente ainda não sabe necessariamente qual vai ser a escolha, mas a tendência é que ele use um tripé de volantes, que coloque Vidiaçante, PP e Carbacho novamente no meio campo. Só que ainda, isso, por exemplo, tu tira o JP e bota esse tripé. Quem tu vai colocar na vaga do Natan? Quem é que tu vai fazer? Daqui a pouco tu bota o Ferreira, que aí tu tem um tripé de volantes, tu pode botar o Ferreirinha. E aí tu tem o Ferreirinha para dar aquela possibilidade de o jogador mais, vamos dizer assim, que não precisa marcar, Ferreira, só joga, só vai para frente. Mas enfim, é fato que o Grêmio está cogitando mudanças e que existe esta possibilidade. Nós abrimos a Semana Grenal para o Grêmio sabendo o seguinte: o Renato está cogitando seriamente, ou há uma informação de bastidor que ele cogita seriamente uma mudança por conta disso que eu falei. Questões importantes e números, eu vou dar aqui um número positivo e um negativo. Eu vou começar pelo negativo, que é o que mais grita, que é o que mais chama atenção. O Cristaldo perdeu um pênalti. E o Cristaldo, se a gente for olhar os números dele, são muito bons, mas tem vários pontos que decepcionam. E o Renato disse, olha, não só perdeu o pênalti por escorregar, e todo mundo pode escorregar, mas ele ficou cabisbaixo depois de perder o pênalti. Isso depõe, obviamente, contra ele. Mas o fato é, o Grêmio perder pênalti virou normal. São 10 pênaltis que o Grêmio recebeu na temporada. 10. Sabe quantos converteram? 4. 6 pênaltis perdidos. Desses 6 pênaltis perdidos, tem do Galdino ao Soares. Vários jogadores perderam pênaltis. E é óbvio, o Grêmio tem 6 pênaltis perdidos e só 4 é que fez. Isso é muita coisa, isso de fato é muito forte. Mas, enfim, o jogo marcou, o Soares marcando mais uma vez. Soares sendo o cara importante, pelo menos para dar um ponto. Ele fez um sinal de 10 por causa do filho dele, ele foi para a câmera e tal, era uma homenagem para o filho dele que ele estava conseguindo marcar o gol para o filho. Mas o detalhe, o Soares se isola cada vez mais como artilheiro e líder de assistências do Grêmio. 20 gols na temporada, 12 assistências. Não tem. Para ter noção, o Bitelo é o primeiro com mais... o Bitelo e o Cristaldo, 9 gols. Soares tem 20, tem mais do que o dobro do que Bitelo e Cristaldo. Na verdade, ele tem mais que Bitelo e Cristaldo juntos. Tem uma disparidade muito grande entre o Soares e todos os outros.